Sim, isso não é um teste. Quantumania acabou saindo muito diferente do que era planejado e dá pra ver isso até no trailer. A Marvel nos enganou, mudou tudo em cima da hora e como o filme devia ser de fato. A gente juntou tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e Quantumania estreou e tá dividindo opiniões aí. Já tem vídeos no canal aqui comigo dando as minhas opiniões a respeito do filme, tanto com spoilers quanto sem spoilers, falando sobre as cenas pós-créditos e tudo mais. Isso por si só dá pano pra manga, sabe? A gente pode ficar muito tempo aqui só conversando por que rolou essa divisão toda, de muita gente falando muito mal do filme e o público gostando pra caramba dele. O público, assim, tá bem dividido. Mas independente disso, o filme mudou. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal mostrando um compilado de informações que estavam correndo na internet, que supostamente haviam vazado em um verdadeiro relatório de informantes confiáveis que volta e meia a gente cita aqui. E várias das coisas mencionadas lá acabaram na versão final. Outras ficaram de fora. E como eu já cheguei a comentar no outro vídeo também, o filme passou por refilmagens um mês antes da estreia. Refilmagens, vale dizer, são comuns em filmes grandes, ainda mais se tratando da Marvel. Isso aconteceu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo, que mudou completamente como o filme ia começar. Mas então, no caso de Quantumania, o que nós podemos dizer com certeza que acabou diferente? Talvez a maior pista dada pela própria Marvel estava no trailer. E você já consegue ver trailando o botão de se inscrever. Clica aí em se inscrever para fazer parte da família Loquia. Adoraria ter a sua companhia aqui com a gente nos próximos vídeos. E para você que já me acompanha, meu muito obrigado, meu grande abraço. E vamos falar sobre isso, porque no trailer final de Quantumania, olha isso, não é o teaser trailer, não é o primeiro trailer completo que saiu, não, o trailer final, o trailer mais próximo da data de lançamento. Nele, nós ouvimos toda uma fala montada do Scott Lang, em que dá a entender que toda a motivação dele no filme para ajudar o Kang se baseia em aceitar receber do Kang mais tempo com a Cassie. Porque afinal de contas, o Homem-Formiga tinha de fato perdido tempo com a filha durante os anos que ele passou preso e depois durante os anos que ele passou isolado lá no Reino Quântico durante o blip do Thanos. Quando ele voltou em Vingadores Ultimato, ele encontrou a Cassie adulta praticamente. No trailer ele fala o seguinte: eu já perdi tanto, ele pode nos dar uma segunda chance. E dá pra sacar, sentir aí que poderia ser essa mesma a motivação inicial do Scott Lang que eles planejavam para o filme, talvez em uma versão inicial, por algumas coisinhas que ainda acontecem no início da história. Por exemplo, o filme começa com o Scott e a Cassie meio que se desentendendo, ele não gostando que ela tá passando muito tempo na prisão, enfim. Ele e a filha estão desconectados. Então é quase como se o Scott Lang estivesse achando que a filha adulta com quem ele tá convivendo agora é outra pessoa, não aquela menininha com quem ele gostava tanto de ficar junto. Por isso, faria sentido ele aceitar uma barganha dessa do Kang. E depois, a própria Vespa original, a Janet Van Dyne, diz que o Kang ofereceu para ela a possibilidade de voltar para o passado, de ir de volta à sua linha do tempo em um momento onde seria como se ela nunca tivesse ido embora e reencontrasse a sua própria filha, a Hope Van Dyne, no exato momento em que ela teria saído. Ou seja, bastava o Kang pegar o Homem-Formiga em determinado momento do filme e fazer a mesma oferta para o Scott Lang. Só que acabou que isso não aconteceu nos cinemas. O que a gente acabou vendo em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania foi o Scott Lang sendo obrigado a ajudar o Kang para que a Cassie não morresse, porque ela tinha sido pega como uma refém junto com ele. Então toda a motivação do Scott não foi para ter mais tempo com a filha, mas sim porque a filha estava sendo ameaçada ativamente. E aí você pode dizer, ah não, é só o trailer que enganou a gente momentaneamente, isso acontece. Ok, sim, trailers enganam.
Eu me lembro muito bem do Hulk que apareceu na Batalha de Wakanda no primeiro teaser trailer de Vingadores Guerra Infinita. Só que vamos lembrar, aquilo foi o primeiro teaser trailer de Guerra Infinita. No momento em que eles não tinham decidido ainda que o Bruce Banner não iria se transformar no Hulk na Terra durante aquele filme. Porém, essa motivação do Scott Lang enquanto Mania seria basicamente um filme totalmente novo que não aconteceu. Então, ou a Marvel mentiu descaradamente para os trailers, o que eu acho muito difícil, vamos combinar, ou o filme de fato mudou. E como seria essa versão original? E o que mais teria nessa versão original? Aí que entram umas paradas quentes. Bom, como eu mencionei anteriormente, Quantumania passou por umas refilmagens um mês antes da estreia. E pelas fotos, essas refilmagens estão relacionadas diretamente com o final do filme, com o Scott andando pelas ruas, da mesma forma que o filme começou, por exemplo, que é o momento onde ele levanta dúvidas se o Kang foi derrotado ou não. Isso por si só já levanta a questão que, talvez antes dessas refilmagens, o Scott nem tivesse voltado para a Terra, que é o que diziam os supostos vazamentos originais, que o Scott Lang terminaria o filme preso no Reino Quântico, junto com a Hope Van Dyne, depois de enfrentarem o Kang naquela batalha final. Porém, entretanto, contudo, todavia, essas refilmagens podem ter sido responsáveis também por mudar a relevância de outros personagens para a história, como o pessoal da Resistência lá, os Guerreiros da Liberdade. Segundo o informante Can We Get Some Toast? Eita, nomezinho de YouTube, hein? Fala sério. Abre aspas. Devo dizer que os Guerreiros da Liberdade desempenharam um papel muito maior no desenvolvimento de Cassie Lang no roteiro de Quantumania que eu li. Infelizmente, essas cenas foram cortadas e eles sofreram com isso. Fecha aspas. Por algum motivo, esse tweet foi apagado. Pode ser falso? Pode. Mas, se for verdade, faria sentido, olha só. O Scott Lang ter sido preso lá pelo Kang e ser motivado a ajudar ele para recuperar o tempo perdido com a filha, enquanto a filha dele, a Cassie, estava lá se desenvolvendo com esse grupo rebelde que estava se manifestando ali para lutar contra o Kang enquanto tudo se desenrolava. Faz ou não faz? Em outras palavras, a Cassie talvez não estivesse presa junto com o Scott Lang no roteiro original. Talvez. Agora a respeito do Kree-Lar, o personagem do Bill Murray. Abre aspas. A família Formiga resgata Kree-Lar das garras de Kang e o exército de Kree-Lar vem para lutar contra o exército de Kang junto com o Scott e Hope, que ganhou asas tipo sabres de luz. Cassie também revela que estava bisbilhotando o porão de Hank e treinando com seu próprio traje de encolhimento. Ela o coloca e fica gigante para lutar contra MODOK, enquanto tenta convencê-lo a trocar de lado, o que MODOK acaba aceitando. Fecha aspas. Então, de acordo com esses supostos vazamentos, o Kree-Lar teria mais relevância para o filme e não seria simplesmente um traíra que de fato entrou e saiu do filme muito rápido. Vale dizer que ele apareceu sendo um governante de Axia e amigo da Janet Van Dyne, da época que ela estava presa no Reino Quântico. Mais do que amigos até, pelo que deu a entender. Mas depois da cena dele, ele desapareceu, é ou não é? Só que talvez ele tivesse mais importância até para a batalha final nessa versão aí. Outro detalhe que parece ter sido cortado é esse lance das asas estilo sabre de luz da Vespa, que inclusive a Vespa da Hope teve pouquíssimo desenvolvimento nesse filme. Isso é uma coisa que eu já falei nos meus vídeos de análise, que sim, beleza, ela apareceu ali na batalha final para ajudar o Homem-Formiga, mas ela acabou sendo só isso durante o filme todo, né? Só músculo mesmo. Em termos de participação, fazer diferença para a história, assim, qualquer outro personagem poderia fazer o que ela fez, infelizmente, que eu acho que ela merecia um diferencial maior, mas esse vídeo não é de opinião. Comenta aqui o que você achou do filme. Sua opinião sobre ele mudou um pouco depois desses dias? Porque até o fim do MODOK seria diferente, viu? Ele simplesmente morreu enquanto Mania, mas vou falar mais disso daqui a pouco. Porque isso tem a ver com as cenas pós-créditos. Mas antes de mencionar sobre as supostas cenas pós-créditos que teriam mudado também, de acordo com o roteiro original supostamente vazado, o Kang conseguiria escapar do Reino Quântico depois da luta com o Homem-Formiga. E como eu mencionei
mencionei, quem ia ficar preso lá seria o próprio Scott Lang, junto com a Hope Van Dyne, a Vespa. Esse final seria extremamente dramático, porque seria um gancho nível assim, Vingadores Guerra Infinita, onde você termina sem saber como é que os heróis vão se salvar. Aliás, de acordo com essas informações, a esperança do Scott e da Hope era de que, inclusive, a Cassie salvasse os dois dali com os conhecimentos e a genialidade dela a respeito do reino quântico e aquele aparelhozinho que ela desenvolveu no início do filme, que funcionava como um GPS do reino quântico. Basicamente, o que a gente viu nos cinemas foi tipo uma versão acelerada do que poderia se desenvolver a partir desse final dramático que era para acontecer aqui. E, inclusive, se o Kang tivesse fugido, criaria uma tensão absurda, porque aquela cena pós-créditos do Conselho dos Kangs faria ainda mais sentido, porque os Kangs iam ficar pistolaços achando que os Vingadores teriam libertado o Kang que eles tinham prendido lá. Então, imagina a tensão que ia ficar no multiverso da Marvel. E aí a gente entra nas cenas pós-créditos deletadas, reforçando que todas essas informações estão no campo dos rumores, tá? Nada carimbado, mas com boas chances de serem verdade. Por isso que eu tô falando suposto antes de tudo, se você não entendeu. Mas se não tivesse boas chances de ser real, não tava aqui falando. Uma das cenas mostraria o Scott e a Hope ainda presos lá no reino quântico, enquanto a Cassie estaria usando um dispositivo para tentar encontrar os dois. Aquele dispositivo lá, provavelmente, que era o GPS do reino quântico. Mas na tela do computador, apareceria a mensagem Avengers Failsafe Program, ou Sistema de Emergência dos Vingadores. Nos quadrinhos, esse Failsafe Program é um recurso de segurança criado pelo Visão para caso os Vingadores fossem derrotados. E o objetivo desse programa era criar uma nova equipe de Vingadores para proteger a Terra, o que estava diretamente ligado à criação dos Jovens Vingadores, equipe da qual a Cassie Lang faz parte como a heroína Estatura. O fato de terem cortado essa cena é intrigante por si só. Significa que a Marvel poderia estar adiando seus planos para a criação da equipe dos Jovens Vingadores? Eu acho uma boa possibilidade. Porém, na base da pura especulação, tá? Uma vez que essa cena claramente ligaria a formação de uma nova equipe, não tem como fugir disso. Agora, a outra cena pós-créditos teria a ver com o MODOK, que originalmente também terminaria o filme morrendo. Porém, seu verdadeiro destino estaria nessa outra cena pós-créditos. De acordo com um informante, Daniel RPK, e confirmado por outro informante, o Casey Walsh, que aqui a gente fala de onde a informação vem, pô. O MODOK não estaria realmente morto. E ele estava manipulando tanto o Kang quanto os heróis o tempo todo para que ele pudesse escapar do reino quântico. Então ele basicamente tinha virado a casaca ali e ajudado os heróis só porque ele viu que naquele momento os heróis estavam na vantagem. Porém, mesmo essa cena tendo sido deletada da versão que nós vimos no cinema, esse pode não ser o fim do MODOK no UCM. Segundo o informante Film Odyssey, a gente deve ver ele novamente, só que sem detalhes de quando. E aparentemente, essa é uma suposição não muito difícil de fazer, né? Porque o MODOK é um personagem ridículo, mas bem relevante nos quadrinhos da Marvel como vilão. Seria meio insano a Marvel desperdiçar ele assim tão cedo. Então, se eu tivesse de apostar, eu diria que ele voltaria nem que em uma versão alternativa aí em Vingadores Guerra Secreta, sabe? Só que aí também entra o final do filme. Porque apesar das pós-créditos, haveriam uns finais muito diferentes. Por exemplo, em um post do Instagram, a mãe do ator Lucas Grant fez uma revelação absurda. Ela disse o seguinte, abre aspas, no ano passado, Lucas, filho dela, teve uma experiência extremamente legal de trabalhar em seu primeiro filme. E um filme da Marvel. Ele interpretou o filho da Vespa, Hope, em Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Ele se divertiu muito trabalhando com Evangeline, o ser humano mais doce do mundo. Peyton, o diretor, também é incrivelmente legal e Lucas se divertiu muito trabalhando com todos no filme. Infelizmente, como às vezes acontece, o enredo foi alterado depois que ele filmou e suas cenas não entraram na versão final. Independente disso, ele é muito grato pela experiência. Se divertiu muito e tem memórias para guardar para sempre de seu primeiro filme.
Fecha aspas. Ou seja, a Vespa do nada ia ter um filho. E pelas fotos dá pra ver que ela não teria só um, mas 2 filhos. E os 2 acabaram sendo cortados da versão que foi para os cinemas. Isso aí não é nem vazamento, amigo. Isso aí tem foto, isso aí foi gravado, confirmado. Agora, que final é esse onde o Scott teria esses filhos com a Hope, contando que esses filhos seriam do próprio Scott? Talvez essas cenas fossem de uma visão de outro universo, ou de uma possibilidade que o Kang teria mostrado para alguém. Talvez para Janet Van Dyne, a mãe da Hope, ou para o próprio Scott, na tentativa de convencer ele a ajudá-lo. De todo modo, essa cena de persuasão usando essas imagens, ou o que seja, não estão no filme, mostrando que, no mínimo, Kang precisou de menos argumentos. E também tem a grande questão da morte, a grande teoria circundando a morte do Scott Lang enquanto Mania. No vídeo onde eu desmontei o primeiro trailer, nós analisamos como tudo levava a crer que um personagem ia morrer, mais precisamente o próprio Scott Lang. O que não aconteceu. E isso aí eu tenho que assumir, isso foi pura teoria a partir dos indícios que o trailer estava dando. E aí sim, foi uma cortina de fumaça ali, mas não tem como culpar, o trailer tá ali para brincar com as nossas expectativas às vezes mesmo. E a gente como fã vai teorizar a respeito. Mas aparentemente, essa morte que aconteceria aqui foi guardada pela Marvel. Isso segundo um jornalista do site The Cosmic Circus, que é um site com muitas fontes confiáveis. Olha o que ele disse, abre aspas. Estão guardando essas mortes para a dinastia Kang. Bom, um deles, de qualquer maneira. Ele estava falando ali no caso do Hank, a Janet ou o Scott. Algum desses vai bater as botas e, se eu tiver de apostar, seria mesmo o Scott ou a Janet, já que o Kang tem um histórico aí com ela e não vai com a cara dela, enquanto Mania e talvez em vários outros universos. Essas mudanças que a Marvel faz nos seus filmes sempre me deixam com a sensação de caramba, será que a versão original seria melhor? Mas a real é que não dá pra saber. A melhor coisa que a gente pode fazer é confiar que estão trabalhando mesmo nesse universo conectado e que várias das pontinhas soltas que estão deixando a partir desse filme vão fazer sentido daqui a 2, 3 produções. Esse universo compartilhado tem que se conectar muito ainda. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Se você achou a minha cara diferente, você não tá maluco, eu mudei de óculos mesmo. É isso aí.